Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 862. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 21 minutos da manhã de segunda-feira, 2 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, retumbante, resiliente e hoje mais tarifado do que sexta-feira. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos, Tanguy, com valentia, bravura. Quando vi essa notícia, eu falei, rapaz, o pessoal é brabo, o pessoal é corajoso, o pessoal é valente. Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 862, começando a semana, mais uma segunda-feira. Deixo aqui as boas-vindas a você, Daniel Souza. O prazer estar aqui com você mais uma vez para comentar essa loucura, essa insanidade que vai ser essa semana. Ah, mas você não sabe. Eu sei, a gente sabe que vai ser. A gente sabe que vai ser, insanidade completa. E deixo as boas-vindas também a todo mundo que nos acompanha. Seja nessa live do YouTube, pessoal que está aqui junto com a gente, ao vivo, e também pessoal que nos acompanha lá no podcast. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, Daniel, quis colocar no título do episódio a mensagem de esperança. Rússia e Ucrânia negociam. Poxa, negociam, olha que coisa boa. Mas aí, Daniel, você avança um pouquinho mais, você vai para a página 2 e você percebe que Rússia e Ucrânia negociam enquanto a Rússia detém 20% do território ucraniano e continua avançando para mais uma região que até esse momento ela não ocupava, né, que é a região de Sumy, né, para além das outras 5 regiões nas quais há tropas russas, né, a Crimeia e mais 4, e no dia seguinte há um ataque ucraniano que, Daniel, foi um ataque grande, como você disse, valente, hein? Ô, Tanguy, é uma forma de negociação isso. Você está descrevendo a negociação que está acontecendo entre os dois países através justamente desses movimentos. Então, Daniel, no dia 1º de junho, no domingo, no dia de ontem, a Ucrânia lançou um grande ataque contra a Rússia e que teria atingido, inclusive, segundo a Ucrânia, né, aí está para ser confirmado, claro, a Ucrânia tem todo o interesse em aumentar esse feito, mas segundo a Ucrânia, teria atingido 41 aeronaves russas, incluindo bombardeiros estratégicos, o Tu-95 e o Tu-22. Bombardeiro estratégico, Daniel, é simplesmente aqueles bombardeiros que podem lançar bombas nucleares. Né? Então, a Ucrânia resolveu mostrar atividade, resolveu mostrar agressividade. Isso, aliás, é uma coisa que o Putin faz muito, né? A negociação está acontecendo, então está perto de acontecer, tem uma pressão ali para negociar. O Putin vai lá e lança um ataque muito grande contra a Ucrânia, e quem fez isso dessa vez foi a Ucrânia. Então lançou uma operação chamada Teia de Aranha, exatamente com o objetivo de mostrar que a Ucrânia consegue sim atingir ativos militares muito importantes da Rússia, incluindo esses bombardeiros estratégicos russos. Tudo isso, Daniel, no momento em que antecede as negociações que começam hoje. Na verdade, devem estar acontecendo nesse momento que a gente está gravando. A gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira, 2 de junho, às 9h24 da manhã. Nesse momento, as negociações devem estar acontecendo em Istambul, na Turquia. É a segunda vez, né? Eles já tinham se encontrado em Istambul no dia 16 de maio, né? Então tem 2 semanas, pouco mais de 2 semanas. Nesse encontro que eles tiveram, mais uma vez, Zelensky e Putin não estão presentes, naturalmente, são delegações da Rússia e da Ucrânia, mas lá no dia 16 de maio, eles chegaram a concordar com uma troca de prisioneiros, né? Então, mais de 1.000 prisioneiros de cada lado seriam entregues, exatamente com o objetivo ali de tentar estabelecer um gesto de boa vontade. A gente consegue negociar, dá para negociar, e hoje, portanto, há a expectativa de que essas negociações avancem um pouco mais. As negociações estão acontecendo, né, no Palácio Siragan, que fica
ali à beira do Bósforo. É a segunda vez apenas que os dois países negociam desde 2022. Então, assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, eles tiveram ali algumas rodadas de negociações. A gente falou longamente sobre isso aqui no Petit Jornal à época. Desde então, eles não tiveram nenhum encontro, até esse último encontro agora do dia 16 de maio. E hoje, portanto, é a segunda vez que eles vão se encontrar. Não vão participar apenas Rússia e Ucrânia, vão participar também autoridades da Turquia, naturalmente, a anfitriã, além de Estados Unidos e União Europeia. E o que a gente teve ao longo dos últimos dias foi uma troca de propostas. É como se fosse um memorando, né? Meio que uma proposta que uma delegação entregaria para outra para já saber o que eu vou pedir na mesa de negociações. Não está claro ainda, Daniel, se a Rússia entregou um documento como esse à Ucrânia. Mas a Ucrânia entregou um documento desse à Rússia, que foi tornado público, em que a Ucrânia diz que demanda um cessar-fogo total de 30 dias, troca de prisioneiros e devolução de crianças deportadas. Esse, aliás, Daniel, as crianças deportadas é um tema que, inclusive, leva o Tribunal Penal Internacional a pedir a prisão de Vladimir Putin, né, como um crime de guerra. O encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin e uma negociação com o apoio de Estados Unidos e União Europeia. Naturalmente, Daniel, a gente sabe que a Rússia, apesar dela não ter entregue nenhum documento similar, pelo menos que a gente saiba, né, para a Ucrânia, a gente sabe algumas posições que a Rússia vem colocando no papel, vem colocando na mesa o tempo todo, como, por exemplo, a demanda por uma neutralidade da Ucrânia, a garantia, o Putin, inclusive, diz que isso tem que ser por escrito, de que a OTAN não vai se aproximar da Ucrânia, que a Ucrânia não vai ingressar na OTAN em momento algum, o fim das sanções e um ponto crucial para a Rússia e que é muito sensível para a Ucrânia e para os seus principais aliados, o reconhecimento da posse dos territórios ocupados. Ou seja, tudo que eu já conquistei até aqui, eu quero que seja reconhecido de que é meu, de que é parte da Rússia, de que não vai haver qualquer tipo de recuo. No meio disso tudo, Daniel, a gente ainda teve uma resposta russa aos ataques ucranianos. Então, de fato, Daniel, nos momentos que antecederam essas negociações, esse é um clima no qual se chega nessas negociações em Istambul. A gente teve um ataque muito grande da Ucrânia contra a Rússia e uma resposta russa contra a Ucrânia bastante grande também. A Rússia lançou 472 drones e 7 mísseis contra a Ucrânia e que, enfim, um ataque atingiu inclusive um campo de treinamento militar que matou 12 soldados ucranianos e 60 feridos, além de mais avanços russos na região de Sumy. Ou seja, Daniel, negociam naquele clima que a gente conhece, né, Daniel? Aquele clima tenso que a gente vem tendo desde fevereiro de 2022 entre Rússia e Ucrânia, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria destacar que o novo governo da Bulgária, né, que foi implantado recentemente, formado recentemente, ele acabou colocando a adesão ao euro, à zona do euro, como uma prioridade fundamental. A lógica acaba sendo, olha, nós precisamos aprofundar a nossa integração junto à União Europeia, até para que essa integração seja irreversível. A gente está falando de uma Bulgária que tem ali nacionalistas bastante fortes, a gente está falando de uma Bulgária que fez parte ali do bloco de influência soviética, a gente está falando de uma Bulgária que tem pessoas que são simpáticas a uma eventual aproximação com a Rússia. E nesse final de semana, mais especificamente no sábado, nós tivemos aí protestos na Bulgária, não apenas na capital Sófia, mas também em outras cidades do país, contra a adesão ao euro, pedindo ao governo que mantenha o lev búlgaro como moeda nacional. É importante destacar que nós temos tido na União Europeia, ao longo dos últimos anos, países que seguem caminhos diferentes. Você tem ali a Croácia, por exemplo, que aderiu ao euro, e você tem países como a República Tcheca, como a Polônia, que não aderiram ao euro. São visões diferentes. É claro que aderir ao euro tem vantagens e desvantagens. Pelo lado das vantagens, você passa a ter uma economia mais integrada com a União Europeia, o que facilita comércio, facilita fluxo de investimentos, faz com que você tenha ali mais credibilidade diante de investidores internacionais, faz com que você deixe de ter risco cambial,
porque a taxa de câmbio não flutua de forma tão significativa, ajuda no combate à inflação, porque os seus preços ficam em euros e consequentemente, mais ancorados no nível de preços do restante do bloco europeu, quer dizer, eles tendem a não variar muito ao longo dos anos, ou não variar tanto quanto variariam se você mantivesse a sua moeda. Agora, tem algumas desvantagens, né? Você perde soberania, você perde ali a possibilidade de utilizar o câmbio como elemento de atratividade da sua economia, e existe uma percepção também por parte de muitos europeus que encarece muito a vida, quer dizer, embora os preços passem a ficar estáveis ao longo do tempo, eles ficam estáveis num patamar elevado, num patamar de zona do euro. E isso é algo que assusta particularmente países que têm uma renda per capita um pouco mais baixa, como é o caso da Bulgária. É bem verdade que a gente está falando de protestos que foram liderados pelos nacionalistas, aliás, pelos ultranacionalistas búlgaros, que utilizam como principal argumento essa ideia de, olha, nós não podemos abrir mão de soberania em relação à União Europeia, isso é muito arriscado, isso é algo que nós não podemos fazer em hipótese alguma. Existe ali um ceticismo em relação à União Europeia por trás desse tipo de movimento, desse tipo de protesto que a Bulgária observou nesse último final de semana. Existe um crescente tensionamento no país, um tensionamento que não é exclusivo da Bulgária, entre aqueles que querem se aproximar mais da União Europeia e daqueles que querem se distanciar da União Europeia dentro da sociedade búlgara. Lembrando que a gente tem vários membros da União Europeia que não têm o euro, quer dizer, você não é obrigado a aderir ao euro, né? Você tem, além da Bulgária, a República Tcheca, a Dinamarca, a Hungria, a Polônia, a Romênia e a Suécia, como países que não aderem ao euro. Entretanto, esses países, embora eles não fazem parte da União Monetária, eles precisam seguir ali determinadas diretrizes para que não haja uma desorganização macroeconômica dentro do bloco. Então, quando você entra na União Europeia, você aceita seguir determinadas diretrizes econômicas, embora, eventualmente, você não queira aderir à moeda única, o que é uma possibilidade. Você tem ali níveis diferentes de integração dentro do bloco. De qualquer forma, é algo que me chamou bastante a atenção. A Bulgária é um país que faz parte da União Europeia, recentemente, inclusive, entrou ali no espaço Schengen, né? Passou a ter ali liberdade no que diz respeito à circulação de pessoas, mas existe ali uma tensão, um crescente tensionamento dentro da Bulgária sobre qual caminho seguir. A gente está falando de um país lá nos Balcãs, né? A Bulgária realmente tem ali uma proximidade geográfica, inclusive com uma outra região, com uma outra realidade, e isso acaba trazendo ali uma série de complicações domésticas para saber que caminho efetivamente o país vai seguir. Vamos ver, o atual governo da Bulgária claramente quer aprofundar, quer acelerar o processo de integração, mas encontra resistências internas, e me parece que esses protestos do último sábado ilustram bem isso. Perfeito. Agora, se a preocupação, Daniel, é com o encarecimento do custo de vida, vou deixar aqui uma dica para búlgaros, para brasileiros, para gente de qualquer lugar, que é o aniversário do Cambly, né? Em qualquer lugar que seja, Daniel. Aliás, as próprias negociações na União Europeia, elas acontecem todas em inglês, a gente sabe a importância do inglês, e esse mês agora é o momento do aniversário do Cambly, e o Cambly está lá com planos a partir de R$ 39 por mês. Aliás, começa em R$ 39, mas tem algumas coisas ali que tornam a coisa ainda mais interessante, como, por exemplo, a possibilidade de você ganhar 2 semanas extras de aulas de inglês e até 4 aulas bônus para você encontrar o tutor perfeito para você. Então, até você encontrar um professor, né, que você sinta que tá indo bem com o seu estilo de conversação, com aquilo que você precisa, com as suas necessidades, você encontra tudo isso lá no Cambly, com planos a partir de R$ 39. O link está na descrição desse episódio, inclusive com o cupom, que é o cupom PETITNIVER. Né? Acessa lá, não precisa anotar nada, tá tudo na descrição desse episódio. Vem com o Cambly, tá na hora de você aprender inglês. Se você toma essa decisão, o inglês, de você aprender inglês, o Cambly tá aí para você. Daniel, uma vez que você falou aí sobre a Bulgária, eu queria falar sobre a Polônia, né? Um desses países que você mencionou que não adota o euro. Nós tivemos no dia de ontem, no domingo, eleições presidenciais na Polônia. Só para a gente lembrar, a Polônia tem um sistema parlamentarista, que significa, portanto, que o chefe do executivo é o primeiro-ministro.
Só que o presidente, ele tem um papel importante, Daniel, porque ele tem ali um papel de garantia da estabilidade e tudo, e ele tem alguns poderes de veto. Ou seja, se você tiver um presidente que discorda de determinadas posturas do primeiro-ministro, isso pode trazer complicações para a governabilidade do primeiro-ministro. A gente teve um tempo atrás, Daniel, a gente falava muito sobre isso aqui no Petit Jornal, inclusive, presidente e primeiro-ministro do PiS. PiS é aquele partido que é o Lei e Justiça, é um partido ultranacionalista polonês, é um partido que a gente, inclusive, foi na época, né, os antigos ouvintes do Petit Jornal vão lembrar da saudosa Polônia sem freio. A Polônia completamente fora da casinha, arrumando umas ideias completamente loucas, e você tinha exatamente um primeiro-ministro e um presidente que se alinhavam. Só para deixar claro, o presidente da Polônia, ele pode ter partido, ele pode ser filiado a um partido, mas via de regra ele deixa qualquer partido para ter aquela figura, para ser aquela figura mais agregadora, que une todo mundo e tal. O Andrzej Duda foi um quadro do PiS para se tornar primeiro-ministro, portanto, ele se afastou, mas a gente tinha exatamente a dupla, que era o Andrzej Duda e o Mateusz Morawiecki. Andrzej Duda, presidente, Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro. Depois disso, no entanto, Daniel, a gente teve a mudança do primeiro-ministro, e quem assumiu o cargo de primeiro-ministro foi o atual primeiro-ministro, que é o Donald Tusk. Donald Tusk, ele tem uma relação antiga com a União Europeia, ele é um cara que é muito voltado para a União Europeia, a Europa é importante para a Polônia, a gente tem que se integrar, a gente tem que estar mais próximo, a defesa ela tem que ser em questões de segurança, elas têm que ser mais ou menos junto com a Europa, junto com a OTAN. Essa é uma premissa do Donald Tusk, e inclusive ele tem por objetivo avançar com determinadas reformas, como por exemplo a legalização do aborto, por exemplo, algumas medidas consideradas progressistas. Pois bem, Daniel, tivemos ontem eleições presidenciais e, por uma margem muito apertada, quem venceu as eleições presidenciais foi Karol Nawrocki. Karol Nawrocki é o candidato nacionalista que foi apoiado pelo PiS, ou seja, ele não é do PiS, porque ele, como ele quer ser presidente, ele não está vinculado a nenhum partido, mas ele foi apoiado pelo PiS, pelo grupo ultranacionalista, e ele venceu as eleições por 50,89% dos votos, ou seja, muito apertado. Quem ficou em segundo lugar foi o Rafał, para falar o nome desse camarada aqui vai ser difícil, o Rafał Trzaskowski, acho que é isso, Rafał Trzaskowski, que é prefeito de Varsóvia. Ele é um cara que se alinha muito mais à lógica do Donald Tusk. Ou seja, Daniel, o que deve acontecer aqui para frente nós temos um primeiro-ministro mais liberal, um primeiro-ministro mais voltado para a União Europeia, mais voltado para pautas progressistas, e nós passamos a ter, a partir de agora, por uma margem muito apertada, um presidente nacionalista alinhado ao PiS. Isso pode se tornar, Daniel, um problemaço na governabilidade da Polônia. Isso pode indicar também uma certa insatisfação com os rumos que a Polônia veio tomando ao longo dos últimos tempos. Então aquela velha coisa, né, Daniel? Pior é sempre quem está no poder. Quando era o PiS, não quero o PiS, eu quero o Donald Tusk. Agora que é o Donald Tusk, não sei se estou gostando, vou colocar um presidente que possa limitar um pouco as ações dele, né, controlar, né, dar uma matizada aí no que está sendo feito. Agora, isso gerou uma preocupação, inclusive, nos mercados, né? O que vai acontecer com a economia polonesa? A Bolsa de Valores da Polônia, por exemplo, caiu 2%, teve uma desvalorização do zloty, né, que é a moeda polonesa. O que vai acontecer? A Polônia ela vai continuar sendo governável, e a gente tem um cenário muito importante geopolítico. Como você falou outro dia, Daniel, do lado você tem a Rússia invade a Ucrânia. A Ucrânia tem fronteira com a Polônia, e do lado já é a Alemanha. Ou seja, não é uma realidade tão distante assim quando a gente fala sobre a guerra, as posições diante da Rússia, as posições diante da Ucrânia. A Polônia é um país muito grande, claro, para padrões europeus, mas é um país muito grande, populoso, é uma economia importante da região. Então, é algo a se prestar atenção, Daniel, como é que vai ficar a situação polonesa daqui para frente com essa divisão. Na França, quando isso acontece, a gente chama de coabitação. Você tem um primeiro-ministro que tem uma linha política diferente da linha do presidente. Vamos acompanhar para ver como é que será exatamente esse mandato presidencial de Karol Nawrocki, Daniel.
É importante registrar, Tanguy, que nos últimos anos a Polônia acabou sendo um super destaque econômico da União Europeia. A gente está falando de um país grande, um país que acaba sendo bem próximo geograficamente à Alemanha e, consequentemente, a um super mercado consumidor. Um país que aproveitou a questão cambial, ter ali uma moeda um pouco mais fraca, justamente para se tornar bastante competitivo. É um país que tem uma população relativamente educada, é um país que tem ali realmente uma série de vantagens que acabaram proporcionando um crescimento econômico acelerado, um desenvolvimento veloz, ainda mais quando a gente coloca dentro do contexto europeu. Mas para que isso aconteça, você precisa ter estabilidade política. Se você começa a ter ali um governo de coabitação, como você colocou, né, nos termos franceses, isso gera muita insegurança. Para qual caminho o país vai seguir? Quer dizer, a gente vai continuar no mesmo caminho? Não vai? Vai aprofundar realmente a integração com a Europa, que tem sido muito, muito benéfica para a Polônia? Ou não? Vai seguir ali um caminho um pouco mais nacionalista, de tensionamento em relação aos vizinhos? São elementos de incerteza e de imprevisibilidade. Claro, diante de incerteza e de imprevisibilidade, investidores fogem. As pessoas não gostam de colocar o seu dinheiro em situações de incerteza, em situações de risco. E nesse primeiro momento, claro que as coisas podem evoluir de outra maneira, a Polônia tem sido vista aí como um país que está um pouco mais arriscado do que estava antes justamente dessa eleição acontecer. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, na última sexta-feira, o Trump foi fazer um discurso em Pittsburgh, lá na Pensilvânia, e a gente sabe que Pittsburgh é uma cidade muito marcada pela siderurgia, né? Pittsburgh é a cidade ali realmente do aço, a cidade que se desenvolveu muito desde o século XIX em cima desse tipo de indústria. Pois bem, Donald Trump ele muito animado em Pittsburgh, falando para as pessoas, falando para operários, etc. E o que ele diz? Vou aumentar as tarifas de importação sobre aço e alumínio. E digo mais, vale semana que vem. Quarta-feira, dia 4 de junho, as tarifas de importação não serão mais de 25%, lembrando que o Trump já tinha aumentado essas tarifas sobre aço e alumínio. Elas serão de 50%. E com isso, nós vamos impulsionar a indústria siderúrgica local. Nós vamos impulsionar e vocês, amigos operários de Pittsburgh, terão os seus empregos protegidos. Teremos mais empregos sendo gerados no setor siderúrgico. Então, fiquem muito felizes e muito animados. É Donald Trump sendo Donald Trump. Aliás, se existe uma tarifa que tem causado impactos grandes no mercado internacional, e essa tarifa está em vigor, é a tarifa de 25% sobre aço e alumínio. E agora, a partir de quarta-feira, será de 50% a tarifa de importação sobre aço e alumínio. Lembrando que os Estados Unidos são grandes, gigantescos importadores de aço e alumínio que acabam sendo utilizados na produção de um monte de coisa, né? Particularmente no segmento industrial. Isso gera reflexos sobre a economia americana, isso gera inflação nos Estados Unidos e também está gerando queda do preço do aço no mercado internacional. Porque o que acaba acontecendo é que o aço, você não consegue aumentar nem diminuir a produção de aço com muita facilidade. Você tem ali fornos ligados, etc. E aquela produção tem que continuar rolando mais ou menos no mesmo nível. Na medida em que os Estados Unidos reduzem as suas importações de aço porque as tarifas estão mais altas, o aço no mercado internacional fica mais abundante e cai de preço, o que afeta a rentabilidade de uma série de indústrias ao redor do mundo. O aço é um setor que tem margens relativamente apertadas e, consequentemente, se você tem uma queda do preço, isso pode atrapalhar realmente o desenvolvimento do setor, eventualmente até a sobrevivência de algumas indústrias em diferentes partes do mundo. Mas Donald Trump não está preocupado com isso. Donald Trump está preocupado em projetar uma imagem de força para os operários da Pensilvânia, para os operários da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, como forma justamente de acalentar esse grupo político. Lembro aos amigos e amigas do Petit Jornal que a Pensilvânia foi um estado absolutamente estratégico para a vitória do Trump. É um swing state e é um swing state cheio de delegados. E não é exatamente estranho
que o Trump faça esse tipo de sinalização para os operários de Pittsburgh, que são justamente ali pessoas mais sensíveis ao discurso de trumpista. A gente já falou sobre isso aqui no Petit Jornal algumas vezes. Gente, o Trump não está preocupado com a Califórnia, não está preocupado com Nova York, as pessoas vão achar ruim, azar. O operário de Pittsburgh vai gostar? Então vou fazer para o operário de Pittsburgh, mesmo que isso desorganize a economia americana, mesmo que isso traga efeitos colaterais deletérios quando a gente pensa na economia dos Estados Unidos como um todo. Agora, Donald Trump sendo Donald Trump na pauta comum aqui e também na geleira Shakira, né, Daniel Souza? O que Donald Trump arrumou dessa vez? Ah, Tang, você sabe que estava eu lendo o meu periódico predileto, o Daily Mail, quando eu tô de cara com uma notícia que eu tive que trazer aqui para a geleia da Shakira, porque no último sábado, Donald Trump foi lá para a rede social dele, a Truth, e postou sem medo de ser feliz, né? Compartilhou uma notícia de que Joe Biden foi assassinado em 2020, foi executado, e foi substituído por clones. Clones que eventualmente são ali trocados, né? Tem um clone, depois tem outro clone, depois tem outro clone, porque você tem vários clones, né, Tanque? Mas quem fez isso foi o tiozinho do táxi, né? Não foi o presidente da República, não, né? Foi o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos postou uma notícia sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, que inclusive está vivo, né? Dizem, né? É o que ele diz. O Trump colocou isso em dúvida, colocou em suspeição se ele estava realmente vivo, se ele governou vivo. O ano de 2020 é muito maravilhoso, né? Porque assim o Biden teria governado durante todo o seu mandato através de um preposto, através de um clone, e não através do próprio Biden, porque o próprio Biden já estaria morto desde 2020. Cara, realmente, o ano de 2025 é algo inacreditável. O presidente dos Estados Unidos compartilha uma fake news sobre o ex-presidente dos Estados Unidos que está vivo. Veja você. E uma fake news que diz que ele morreu e que os Estados Unidos foram governados durante 4 anos por clones do Biden. Ô, Daniel Souza, você lembra que o Paul McCartney também tinha uma história dessa, né? Que Paul McCartney teria morrido aí num acidente, sei lá quando, 1966, se eu não me engano, e que quem teria integrado os Beatles a partir desse momento teria sido o clone. Meu amigo, que clone bom, hein? Pô, se o clone substituiu o Paul McCartney aí, pô, valeu a pena. Aparentemente, se isso de fato aconteceu, né? O clone do Biden não era tão talentoso assim, porque o governo continuou bem mais ou menos. Mas fica aqui, Daniel, um abraço aí pro pessoal que cria, né, as fake news do Donald Trump. Elas são tão loucas, né, que elas vêm parar aqui na geleira Shakira. E deixa aqui também, Daniel, um abraço a todo mundo que nos acompanha até aqui. Um prazer estar aqui mais essa segunda-feira. É sempre um prazer ter a audiência de vocês. E se vocês quiserem mais Petit Jornal, quer ter aula, quer ter cursos, acessa lá, petcursos.com.br. Lá você vai encontrar o catálogo de aulas, o catálogo de cursos do Petit Jornal. Inclusive, você vai ter a possibilidade de acessar ao vivo as aulas que nós estamos dando nesse momento sobre a África, sobre o continente africano. A próxima aula vai ser sobre a Tunísia. Já tivemos aulas sobre Senegal, já tivemos aulas sobre o Benin. Todas essas aulas, tudo que for gravado, você encontra lá na plataforma petjornal.com.br. Vem com a gente que você vai curtir. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado. Petit é uma mídia pequena, independente, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Mais tarde, Daniel, ainda hoje, tem mais episódios, tem mais Petit Jornal para falar sobre as loucuras do dia de hoje, dessa segunda-feira. As loucuras que ainda vem pela frente. Daniel Souza, um abraço. Até mais tarde. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.